Bem-vindo todos ao Odonto PF, né? Hoje nós estamos iniciando mais um quadro de entrevista profissional e como estamos na Semana das Crianças, vamos falar sobre elas. Então, odontopediatria é o tema de hoje. Roda a vinheta. Quem está comigo aqui hoje é a cirurgia dentista, a doutora Débora Diniz, né? Ela que é odontopediatra, né? Muito obrigado por nos receber, Débora. Eu que agradeço. Tá. Doutora, então, para começar, hoje a gente sabe que a prevenção ela é muito importante para evitar problemas futuros, prevenir problemas futuros. Quando que deve se iniciar essa prevenção? Ou quando que os pais ou responsáveis devem procurar um profissional da área? Na verdade, a odontopediatria ela tem uma etapa que é a fase que nós começamos atendendo a gestante, né, que também conta como tratamento preventivo. A gestante procura atendimento odontológico com um odontopediatra para fazer toda a parte de tratamento de infecções bucais e também o tratamento periodontal, porque hoje muitos estudos mostram que infecções bucais podem influenciar na vida da gestante no período gestacional e pode até aumentar o risco de partos prematuros. Então esse tratamento é muito importante. E ainda dentro do pré-natal odontológico nós temos a parte de orientação aos pais e à gestante, né? De como fazer o cuidado da cavidade bucal do bebê, de quando iniciar o tratamento, de quando iniciar o cuidado com a saúde bucal. E também alertar a mãe com relação a alguns sinais que podem aparecer na boquinha do recém-nascido. A criança pode vir a nascer já com dentes, podem ter cistos bucais, pode ter o freio lingual curto que pode influenciar na amamentação. Então essas são orientações que a gestante deve receber nesse período, né, normalmente no terceiro trimestre da gestação. Porque se ela virar a receber essas orientações com 6 meses ou 1 ano da criança, já é tarde demais, né? Então essa orientação durante a gestação também é considerado um tratamento preventivo. E a criança, ela deve estar no ambiente odontológico a partir do surgimento do primeiro dentinho, que é onde aí vão ser passadas outras orientações com relação à saúde bucal. Tá. Isso que nós ia conversar agora, porque é uma dúvida muito frequente sobre o nascimento dos dentes, a erupção dos dentes, né? Hoje a gente sabe que algumas crianças com 4 meses já têm o primeiro dentinho, outras com 8 meses já não tem nenhum dentinho aparecendo em boca ainda, né? E é uma dúvida muito frequente dos pais e dos responsáveis. Então eu queria saber de ti, na verdade, se tem uma ordem cronológica, se tem um momento certo desses dentes irromperem, né? E se comparar com meninos e meninas, se tem alguma diferença entre o sexo na erupção dos dentes. Então, nós temos uma média, né, com relação a isso. A média ela varia em torno de uns 6 meses, né? E vem o nascimento dos primeiros dentinhos, normalmente são os dentes inferiores, anteriores. Então essa média ela existe para a gente se basear, mas existem, né, exceções, pode vir antes como pode vir depois. E com relação ao sexo existem estudos sim, falando que a criança do sexo feminino tem um adiantamento, né, com a erupção desses dentes, mas existem contradições, né, muito relativo, né? Então, por isso é importante a consulta estar sempre no ambiente odontológico para tirar essas dúvidas e estar sempre em acompanhamento. Ok. Essa primeira consulta acho que é muito importante, né, tanto para os pais quanto para as crianças quando elas vêm junto, né? O que é feito nessa primeira consulta odontológica? Na verdade, a consulta odontopediátrica ela é muito fora da consulta do adulto, né? Ela tem um outro segmento porque a gente precisa encantar a criança, né? Então, desde o primeiro momento que a criança entra no consultório, o atendimento é todo diferenciado, ela é recebida com brinquedos lúdicos, com livros, revistas. Entrando no ambiente odontológico, no consultório, né? Tem que ter um espaço apropriado para a criança se sentir à vontade.
né? E essa primeira consulta ela é toda direcionada a orientações, né? Essa primeira consulta é muito mais na cadeira do escritório, do consultório, do que na cadeira odontológica, né? A gente conversa muito com os pais, é passada toda a orientação de cuidado bucal, de alimentação, com relação a esportes que a criança pratica, né? E nisso a criança está naquele ambiente direcionado a ela para que ela se sinta confortável, se sinta segura. Essa consulta a gente chama de condicionamento, né? Esse condicionamento ele não precisa ser necessariamente uma consulta só. Se a criança vier já com algum medo, alguma ansiedade, essas consultas podem ocorrerem mais vezes para que a gente tenha a segurança da criança para realmente começar o tratamento, né? Então, essa consulta, ela se chama condicionamento odontológico, onde a gente deixa a criança mais ambientalizada e segura, conhecendo todos os instrumentos, todos os tratamentos que irão ser feitos nela. Ok. Tu falou do espaço físico, né, num consultório, que ele é bem diferenciado para um consultório odontopediátrico e um consultório comum, enfim, né? Quais as diferenças que tem no consultório? Até a gente vai mostrar umas imagens durante aí o que a Débora falar. Então o consultório odontológico ele tem que estar, a partir do momento que você opta por ter essa especialidade dentro do seu consultório, você tem que estar apto a deixar esse ambiente agradável para a criança, né? Então ele tem que ter desde revistas, livros. Uma televisão ajuda muito porque tem desenhos para a criança estar entretida. Os brinquedos, eles precisam ser brinquedos de plástico, né? Porque se for um material que não esteja apropriado para asepsia, para biossegurança, né? Então ele tem que ser lavável. Também nós temos toda a parte aqui, o Dino, né? Que estejam vinculados com a odontologia para você poder orientar a criança com relação à higiene. Então, o ambiente ele tem que estar apropriado. Não precisa ser um playground, né? Mas precisa ter aquele espaço para que a criança se sinta à vontade e se sinta ambientalizada. Perfeito. Outra questão também, Débora, que nós estávamos comentando até, é a questão dos hábitos, né? Tanto chupeta, mamadeira, as crianças chupam o dedo também, né? Entre outros hábitos que as crianças têm. Quais seriam as consequências disso, né, futuras, que poderiam ocasionar nessa criança e como evitar isso? Sim. Os hábitos, nós chamamos de hábitos deletérios, né, que causam alterações bucais. A chupeta ela é apropriada desde que ela seja oferecida no momento certo, né? Se ela for usada num período prolongado, ela pode vir trazer muitas consequências, assim como o hábito de chupar o dedo, né, a sucção digital. E esses hábitos, eles têm, além das consequências de alteração de oclusão, eles podem trazer outros hábitos juntos, né, como a interposição lingual. Então, a língua ela se adapta naquele ambiente alterado que foi causado pelo dedo ou pela chupeta. Então, essas alterações, elas causam a maloclusão, que a gente chama. Pode ser uma alteração óssea ou pode ser uma alteração dentária, como pode ser de ambas as alterações. Então, a criança pode vir a ter a interposição lingual, pode respirar pela boca, né, ter esse hábito também. E os tratamentos são relativos, depende da frequência, da intensidade que essa criança tem esse hábito, né. Nós temos aí o tratamento ortodôntico, que muitas vezes ele é uma das opções, vinculado a um tratamento multidisciplinar, né, que às vezes a gente precisa da ajuda de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, porque muitos estudos mostram que esses hábitos estão ligados a uma alteração psicológica. Então, esse tratamento multidisciplinar ajuda. E aí depende, às vezes dependendo do caso da idade da criança ou da intensidade que ela tem esse hábito, removendo o hábito, às vezes existe a autocorreção, né? Então, são fatores que a gente deve avaliar, né? A frequência, a intensidade e qual é o hábito que a criança tem. Ok, então. Gostaria de que tu deixasse uma mensagem final ali para, enfim, pessoas da odontologia, profissionais ou pais, enfim, e contatos pessoais, como é que faz para entrar em contato contigo, né? A gente vai deixar tudo na descrição ali, né? Mas fique à vontade para... Tá.
para falar. A odontopediatria, então, ela deve entrar na vida da criança desde a parte gestacional, o momento que a gestante está apta a receber orientações, e a partir desse momento a partir do momento que a criança se introduzir no meio odontológico, a parte preventiva é muito importante para a criança estar ambientalizada, ter as suas orientações, estar educada com relação à saúde bucal, para aí sim, se um momento durante a infância dela ela precisar realmente de um tratamento, ela já vai estar condicionada e apta a receber esse tratamento, né? A odontologia ela é uma área que encanta, a pessoa tem que estar apta a atender criança, a gostar da criança, né? Então, é uma área que a gente pode estar sempre em evolução, a gente tem que estar sempre atualizado. Então, se alguém precisar de um tratamento odontológico, nós vamos deixar nossos contatos que vão aparecer no vídeo para vocês. Então, tem nosso telefone, tem nossa página pessoal no Facebook. Muito obrigada. Então a gente gostaria de agradecer tua recepção, na verdade, que a gente veio até o teu consultório, né? Tua disponibilidade conosco, né? E lembrando que não deixem de acessar a Odonto PF, né? Tanto o blog quanto a fanpage, né? E todos os contatos eu deixarei aqui embaixo, como eu falei antes. Não deixe de enviar sua sugestão, sua crítica, né? E ficaremos por aqui então. Até a próxima.